CH, comente e ative o sininho das notificações. Olha, o jogo contra o Volta Redonda foi muito mais do que só um jogo. O que a gente viu em São Januário, na verdade, foi a confirmação de um problema que já virou crônico e que vai muito além de um placar. Vamos tentar entender o porquê. Primeiro de tudo, chamar o que aconteceu de empate é quase fechar os olhos para o problema. A classificação dos pênaltis acabou maquiando uma atuação que, na prática, foi uma derrota. Uma derrota tática e, principalmente, anímica. E não foi um acidente de percurso. Não foi um daqueles dias ruins que acontecem de vez em quando. Para quem acompanha o Vasco jogo a jogo, essa atuação foi, na verdade, dolorosamente familiar. Foi a reprise de um roteiro que ninguém aguenta mais assistir. Então, o que foi aquilo? Foi um aviso. A confirmação de um padrão que está esgotando a paciência de todo mundo, especialmente da torcida. Aquela torcida que vai para o estádio sempre esperando algo diferente, mas acaba sentindo na pele a mesmíssima história se repetindo. O time parece que está preso no que a gente pode chamar de loop vascaíno. Sabe, aquele ciclo vicioso de ansiedade, uma posse de bola que não leva a lugar nenhum e uma confusão tática tão grande que suga a confiança de todo mundo. E esse padrão tem sintomas muito claros. Vamos olhar um pouco para o campo para ver como esse loop vascaíno se manifestou na prática contra o Volta Redonda. E olha, o mais curioso, talvez o mais preocupante, é que o diagnóstico mais preciso veio do próprio treinador. Ele usou a palavra terrível para descrever o primeiro tempo. A grande questão é, se o problema é tão óbvio assim, por que ele continua acontecendo? E os sinais estavam todos lá. Aquela posse de bola que não vira perigo, um ataque que vive de lampejos individuais, buracos enormes no meio-campo e uma defesa que parece sempre prestes a falhar. É o retrato de um time ansioso, desconectado. Esse roteiro é impressionante de tão repetido. O time até começa com volume, mas sem clareza. Aí consegue fazer um gol e, em vez de acalmar, parece que a ansiedade só aumenta. O adversário percebe, se ajusta e o Vasco simplesmente não tem um plano B. O final é sempre o mesmo: tensão e aquela sensação de descontrole. E se a gente precisava de um símbolo, de uma imagem perfeita para essa falta de controle toda, ela veio no intervalo da partida. No intervalo, a principal estrela do time, Felipe Coutinho, é substituída. E a justificativa do treinador foi bem direta, sem rodeios. Ele simplesmente não estava bem. E aí que fica a pergunta central. Isso foi uma decisão tática, pensada para melhorar o time, ou foi uma reação de desespero, um sintoma claro de que não existe um plano coletivo que esteja funcionando? Porque, no fundo, parece aquela história de tratar o sintoma em vez da doença. Ao tirar o jogador mais talentoso, a decisão foca na má atuação individual e não na disfunção tática do time todo. Fica exposta à dificuldade de criar um sistema que faça os melhores jogadores renderem. E claro, essa confusão toda dentro de campo acaba transbordando para o discurso, para as entrevistas, e é nesse momento que a crise de confiança fica ainda mais profunda. Pressionado, o técnico afirma com todas as letras que não vai pedir demissão. Basicamente, ele transfere toda a responsabilidade pela sua saída para a diretoria. É uma aposta na continuidade, mas que, convenhamos, soa bem vazia diante da realidade. Para se defender, ele chegou a comparar a situação com uma crise que superou no Fluminense. Só que essa comparação simplesmente não para em pé. O contexto do Vasco é outro, o investimento no elenco foi altíssimo e o mais importante, a paciência da torcida já se esgotou faz tempo. Então, o ponto crucial é exatamente este. Não é uma questão de impaciência, é cansaço, um esgotamento de ouvir a palavra processo, trabalho a longo prazo, enquanto o time em campo repete os mesmos erros e não mostra a menor evolução. E tudo isso nos leva ao preço real que se paga por essas falhas. Um preço que vai muito além dos pontos perdidos. O preço é a credibilidade do projeto. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra o abismo que existe entre o que se espera de um clube com a história do Vasco e a realidade de agora. Sofrer para ganhar nos pênaltis de um time da Série C dentro de casa e sair de campo vaiado, isso diz tudo. Cada resultado desses tem um custo que não aparece na tabela. Um custo invisível, mas que é devastador. Ele vai corroendo os 3 pilares de qualquer projeto. A paciência da torcida, que é o maior ativo do clube, a confiança dos próprios jogadores e, por fim, a credibilidade do projeto como um todo. E no fim, a conta é simples. Garantias de permanência se tornam palavras ao vento. Elas não significam absolutamente nada se esse ciclo de atuações e resultados ruins não for quebrado. E tem que ser para ontem.
Credibilidade não se constrói com discurso, se constrói com resultado. Isso tudo deixa a gente com a pergunta final, aquela que fica pairando sobre São Januário com um senso de urgência. Até quando um projeto, seja ele qual for, consegue sobreviver quando perde a sua credibilidade? CH, comente e ative o sininho das notificações.